E aí pessoal, beleza? Tá começando aqui mais uma aula do professor Beto, Geografia Fácil, tranquilo? Então nós vamos começar aí o último capítulo da apostila 1, primeiro ano, sistema Farias Brito. Depois eu quero cachezinho, tá? Não estou recebendo nenhum tipo de royalty, né? Bom pessoal, mas o objetivo é a gente trabalhar um pouquinho essa aula aqui, então falando de alguns conceitos básicos para a gente introduzir sistema físico, tá? Então o que nós vamos trabalhar no sistema físico? Basicamente litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, tá? Então nós vamos falar aí de natureza, a natureza humanizada, então a natureza transformada pelos seres humanos. Basicamente o que nós caracterizamos como espaço geográfico, tá? Para homenagear o meu amigo André Luiz, professor de Educação Física lá do General Osório, coloquei aqui, né, São Paulino, roxo, então eu coloquei aqui um desenho para homenageá-lo. Falou André, valeu, um abraço para você, tá cara? Vamos aí. Então, nós vamos falar sobre a natureza humanizada, essa primeira parte do último capítulo da apostila 1, então é o capítulo 4, que nós vamos introduzir o sistema físico do planeta Terra. Então, o que é o meio natural? O meio natural é um sistema formado por processos físicos, químicos e biológicos que atuam no planeta Terra. E ele é subdividido em 3 unidades, tá? Então, subdividido em 3 unidades. Quais são essas 3 unidades? Acabei de falar, né? A litosfera, então nós vamos trabalhar basicamente os conceitos relacionados à geomorfologia. A hidrosfera, então vamos trabalhar todos os conceitos associados ao processo hídrico, ou seja, mares, rios, lagos, etc., né? E a atmosfera, ou seja, a camada de gases que envolve a superfície do planeta Terra. Assim nós observamos o quê? Que o meio natural, então, ele é resultado de uma série de interações. Então os elementos da natureza, como o relevo, por exemplo, ele está relacionado com o clima. O clima depende da vegetação, assim como a hidrografia está associado ao próprio clima, bem como a atmosfera, ao regime de chuvas, entre outros, né? Então a gente percebe o quê? Que estes elementos que compõem o meio natural, eles estão relacionados, então há uma relação muito profunda entre eles. Mas onde que entram os aspectos geográficos dentro desse contexto, né? Porque se a gente só estudar o meio natural, não faz tanto sentido. Então, por que eu estudo relevo? Por que eu estudo clima? Por que eu estudo vegetação, hidrografia, etc., né? Porque dentro desse processo entra o quê? Entra o ser humano. Então nós temos o ser humano dentro desse contexto, tá? Então o ser humano ele faz parte de todo esse processo. Então o meio natural corresponde a essas relações entre os elementos da natureza, dentro desses 3 aspectos aí que caracterizam o sistema físico do planeta Terra, tá? Então dessa forma, o sistema natural ele vai apresentar diferentes processos de evolução ao longo do tempo. Na Grécia Antiga, Aristóteles ele vai classificar esse meio natural de que maneira? Ele vai classificar esse meio natural, então, como algo divino, ou seja, aquilo que os deuses criaram, então cada um deles acaba sendo controlado por um deus, né? Como o deus do mar, o deus da chuva, o deus dos ventos, o deus do trovão, e assim entre outros processos mitológicos também. E cada um desses elementos controlados por divindades, eles também voltam para o atendimento das necessidades humanas. Então por que tem a chuva? A chuva acontece porque ela tem que molhar as plantas servem para os seres humanos, que vão alimentar os animais também vão suprir os seres humanos, né? Dessa forma, então, basicamente você tinha essa relação humana dos seres humanos, né, claro, com os elementos da natureza ao longo da sua existência. Então os seres humanos eles estão envolvidos nesse processo. Isso é construção do espaço geográfico. Então, se nós pegarmos tudo aquilo que nos cerca, que está à nossa volta, ele é resultado dessa interação, dessa relação homem-natureza. Então, os seres humanos, a natureza, com esse processo intenso de relacionamento,
foram construindo e produzindo tudo isso ao longo de milhares de anos. E aí nós temos o resultado de tudo isso, é hoje, claro, né? No final da Idade Média, essa concepção, então você tem um surgimento ali, um período mais, o período do Renascimento, as ideias científicas elas começam a florescer a partir desse momento. Qual é a concepção, qual é a ideia? Ainda você tem uma relação muito divina com tudo isso, né? Basicamente a ecologia, a zoologia, entre outros, tenta dar um sentido para os elementos da natureza, de forma que, de que maneira, ou seja, para que aquele elemento serve? Qual a função do relevo? Qual a função deste animal? Para que ele serve? Então há uma relação muito próxima com os seres humanos também. Então dá um sentido, uma finalidade. Mas há algo extremamente relacionado à questão religiosa ainda, permanece bastante essa situação, né? Então a gente percebe que todo esse processo natural, ele vai ser intensamente transformado ao longo de milhares de anos. Os seres humanos eles se apropriam da natureza e transformam elas de acordo com as suas necessidades. E é aí que nós temos que entender, né, a inserção do ser humano em diferentes espaços do planeta Terra, a inserção dos seres humanos em diferentes formas de relevo, como que o clima ele influencia o ser humano, como que o ser humano influencia o clima. Será que hoje nós influenciamos o clima do planeta Terra através de nossas ações, né? Então nós temos que pensar bastante nisso. Então dessa maneira, essa relação homem-natureza, ela vai provocar uma intensa transformação a partir da Revolução Industrial. Aí nos séculos XVIII, séculos XIX, são momentos em que nós temos uma transformação significativa dessa relação homem-natureza, tá? Então uma transformação bastante significativa. Então o que acontece? Nós saímos de um período técnico, né, ou pré-técnico, como talvez possa ser observado lá atrás, para a emergência de um meio técnico, de um meio científico, né? Então os seres humanos começam a desenvolver a ciência de forma significativa e aí nós temos a substituição das técnicas por um processo tecnológico significativo. E é a Revolução Industrial que provoca essa mudança, essa transcendência desse processo em que os seres humanos se relacionavam de forma muito mais harmoniosa com a natureza, de forma muito mais... as transformações elas se davam de forma muito mais lenta e a partir desse momento nós temos transformações muito mais intensas. É aí que o relevo ele vai ser intensamente modificado. Então você tem a construção de estradas, rodovias, ferrovias. Então o ambiente ele passa a ser mudado de forma significativa. Então esses aspectos da natureza, a litosfera ela é completamente transformada pela presença humana, a hidrosfera, a atmosfera. Então nós percebemos essas relações, né? Então nós temos uma intensa transformação da natureza. E ao mesmo tempo nós observamos que todo esse progresso, todo esse desenvolvimento científico, ele é caracterizado muito mais pela destruição, pela degeneração, ou seja, o homem ele passa a ver a natureza basicamente como algo disponível, ilimitado e tem que ser utilizado, né? Então por isso ele vai utilizar a natureza de forma indiscriminada. Então é o que nós percebemos em relação a isso. Hoje, basicamente, nós observamos essa relação do ser humano com a natureza de forma muito complexa, bastante conturbada. Isso levou ao desenvolvimento de um pensamento ambiental. Então, as correntes ambientalistas hoje, elas criticam muito essa relação homem-natureza. Entre eles, o preservacionismo, por exemplo, em que desenvolvem medidas muito mais radicais, como, por exemplo... tendo em mente, por exemplo, a questão da preservação a qualquer custo. Então, menos crescimento ou desenvolvimento econômico, teria um aspecto neomalthusiano, que seria o quê? O não crescimento populacional, ou seja, o controle demográfico, então poderia ser levado em consideração. Aqui a gente pode citar, por exemplo, o Greenpeace como uma dessas correntes, né, que pensam dessa forma hoje, a preservação, o preservacionismo a qualquer custo, deixar a natureza lá intocada, guardada, né? Então
aquele exemplo da chamada ecologia profunda, que defende a diminuição drástica da ação humana sobre a natureza, levando em consideração esse não crescimento econômico, não crescimento da população, entre outros. E ao mesmo tempo vem a famosa teoria de Gaia, né? No que consiste essa teoria? Que o planeta Terra, por ser um sistema complexo, interligado, percebe-se que o próprio planeta Terra ele se autorregula, né? Então nós estamos vivendo um momento em que você tem um vírus, uma pandemia, o mundo todo tem sofrido uma transformação, vive processos caóticos, e aí você pode relacionar esse processo, né? Ou seja, o planeta Terra ele se autorregula, as glaciações, por exemplo, poderiam ser levadas em consideração, grandes extinções, né? Momentos em que o planeta Terra ele passa por transformações significativas, é um processo de autorregulação. Então, mais ou menos dentro dessa ideia, né, de preservacionismo a qualquer custo. Poderíamos pensar também aqui no conservacionismo. Então, você percebe que tudo isso aqui está interligado à emergência do meio técnico, preservacionismo, conservacionismo, que seria mais uma ala moderada dentro desse contexto da preservação ambiental, da presença humana, da inserção dos seres humanos dentro desse contexto, até porque você não tem como fugir dessa realidade. Então, dessa forma, no conservacionismo, estaria mais ligado dentro daquilo que nós temos na atualidade, que é a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável. Então, nós temos que pensar em medidas de como nós venhamos conciliar, né, o desenvolvimento econômico com a preservação. Então, utilizando hoje e reservando para as gerações futuras, para que eles tenham acesso à água de boa qualidade, a um ar respirável, entre outros. E tem aqueles que também são um pouco mais radicais nessa questão, né, que são os ecocapitalistas. Eles pensam já que a tecnologia que nós produzimos hoje, ela vai dar um jeito. Então, não tem problema, não existe problema ambiental. São os céticos em relação a praticamente tudo. Aquecimento global, existe ou não existe aquecimento global, né? Então, os ecocapitalistas dizem que não existe aquecimento global, porque a tecnologia ela vai superar todos esses problemas, todas essas dificuldades que existem, né? Então, se falta ar, nós vamos criar uma forma de produzir ar. Se faltar água, nós vamos criar uma forma, um meio de produzir água, né? Então são diferentes correntes, diferentes pensamentos, mas o objetivo é que você tenha em mente, consiga relacionar basicamente isso daqui, ter uma ideia do que é o meio natural, a transformação desse meio natural numa natureza humanizada, uma natureza transformada, que é o que nós vivemos, é onde nós estamos inseridos, né? Nós nos relacionamos com ela constantemente. Valeu, pessoal, a nossa próxima aula, então, nós já entramos direto aí na litosfera, falando sobre os aspectos geológicos do planeta Terra. Então, até a próxima aula. Um abraço, valeu, galera.